Veja, assim como Davi, sabe, o espírito de Absalão que havia, sabe, na terra, também expulsou Davi, ou melhor dizendo, Jesus aqui da terra. Pastor, aí você me pergunta, o que é Absalão? O que Absalão significa? Absalão significa o espírito, sabe, o espírito de Satanás que reina no mundo hoje. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer o quê? Que Satanás, o Deus deste século, tem dominado as pessoas. Ele tem exercido o papel dele aqui na terra e tem feito com que o Espírito de Deus sobre muitas pessoas sejam, vamos dizer assim, arrancados. As pessoas não conseguem permanecer na graça, por quê? Porque o espírito de Absalão, ele está aí sobre o mundo, sobre as pessoas, nas famílias, nas igrejas, fazendo divisão, contenda e causando tudo que não presta no meio, sabe, aonde Deus, a sociedade, a igreja, as famílias, aonde Deus instituiu como um lugar de paz e de bênção. Mas continuando, eu quero que você entenda alguns princípios, sabe? Quando nós falamos sobre princípios para trazer o rei de volta, eu quero que você entenda que eu estou falando, sabe, apenas usando a vida de Davi, mas eu quero que você entenda quando nós falamos de trazer o rei, é trazer o rei Jesus para a tua casa, trazer o rei Jesus para a tua família, trazer o rei Jesus para a tua vida, talvez até para a sua igreja, quem sabe? Então, quando nós falamos de trazer o rei, eu quero que você entenda que existe uma palavra-chave para nós entendermos o que é trazer o rei de volta. E esta palavra-chave se chama salvação. A igreja foi instituída e deixada aqui na terra para nós exercermos uma palavra-chave que faz com que o rei volte, que esta palavra se chama salvação. Quando Cristo partiu, quando ele veio, se fez homem, morreu naquela cruz, ele poderia muito bem, e era o que os judeus, as pessoas esperavam de Jesus, que ele fosse estabelecer o reinado dele aqui, que fosse trazer um novo estilo de vida às pessoas, porque naquela época o Império Romano estava dominando Jerusalém, não só Jerusalém, né? O Império Romano naquela época dominava muitos países no mundo antigo, eles estavam dominando. E na realidade os judeus estavam esperando um novo rei que viesse então trazer uma esperança, um estilo de vida, sabe? E eles esperavam de uma forma, mas Cristo veio, e esse rei que eles esperavam, Jesus Cristo, ele não veio e estabeleceu aqui desta vez. Aí eu pergunto para você, por que Cristo não nos levou com ele? Ele partiu daqui dessa terra e ele não nos levou com ele. Você vai entender por que ele não nos levou. Baseado na vida de Davi, nós vamos entender na história de Davi o porquê que Cristo nos deixou aqui na terra. Tem um texto da palavra de Deus em 2 Pedro 3:11 e o verso 12 também, que diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Veja, esperando e apressando a vinda do Senhor. Esperando e apressando a vinda do Senhor. Esta é a palavra. Veja, muitos de nós entendemos uma coisa, às vezes como cristão a gente faz essa pergunta. Agora, se Jesus virá num tempo que é previsível, somente Deus, né, sabe o dia, a Bíblia diz que nem o filho, ninguém sabe a hora que ele vai voltar, somente Deus sabe a hora. Então, como somos encorajados, sabe, a fazer alguma coisa ou apressar a vinda de Cristo? Veja, o texto diz assim: esperando e apressando a vinda do grande rei, né? Esperando e apressando. Agora, esperando nós estamos. Eu sei que você pode se perguntar, pastor, eu estou esperando a vinda do Senhor, eu estou aguardando a vinda do Rei Jesus Cristo, mas apressando, como que eu posso apressar a vinda do Rei?
Como que eu posso fazer isso? A Bíblia não me dá essas, visivelmente, eu não consigo entender como que eu vou trazer, apressar a vinda do Rei Jesus. Nós vamos entender. Você pode apressar a vinda do Rei quando você entende a questão do porquê você foi chamado como cristão. A palavra-chave que eu disse para nós trazer o Rei se chama salvação. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra salvação, ela está ligada, ela está grudada, ela está conectada a trazer o Rei de volta. Veja, nós vamos ver mais para frente aqui. Agora, se Jesus, ele virá num tempo que é previsível, né? Como que nós somos encorajados a fazer isso? O texto diz assim, a Bíblia não diz para nós apresse a sua vinda, né? Significa que nós podemos fazer. Se a Bíblia diz, melhor dizendo, se a Bíblia diz para nós esperar e apressar a vinda de Jesus, do nosso Rei, significa que eu e você, juntos, podemos fazer alguma coisa para trazer o Rei de volta, ou melhor, para apressar a vinda do nosso Rei. Agora, eu quero que você entenda algo. Enquanto você se assentar, sabe, no banco das igrejas, e você não estiver envolvido em trazer o Rei de volta, ou melhor dizendo, não estiver envolvido em salvação, eu quero dizer para você que você não está apressando a vinda do Rei. Você não está apressando a vinda do Rei, porque a Bíblia diz que enquanto o Evangelho, este Evangelho do Reino não for pregado nos 4 cantos da terra, Cristo não pode vir. Então veja, eu quero que você entenda que nós precisamos entender que nós precisamos fazer salvação, nós precisamos levar a salvação nos 4 cantos da terra. Eu começo a lembrar agora de que existem alguns países que o Evangelho ainda não chegou, né, chamado a janela 10 por 40, que o Evangelho ainda não chegou nestes lugares. Sabe, eu quero que você entenda como cristão, você que me ouve nesta tarde, que Deus te chamou, sabe que Cristo te salvou para você levar esta salvação, levar este Evangelho do Reino, levar esta graça que você alcançou até outras pessoas. Enquanto você se assentar nos bancos das igrejas e você ouvir a palavra, levar para a sua casa, guardar ela no teu coração, você não está trazendo o Rei de volta. Nós vamos ver que Davi, nesse texto que nós lemos, ele faz uma pergunta. Ele diz, olha, por que serias vós os últimos em trazer o Rei para a sua casa? Sabe, Davi estava fora do seu posto. Davi estava fora do seu lugar. Davi não estava ocupando o lugar que Deus tinha determinado para ele como um rei, no lugar de honra, no lugar de governo, no lugar de liderança. Sabe, querido, às vezes nós não entendemos isso. Sabe, Jesus também, às vezes, não está no lugar que é de honra dele, no lugar de liderança, no lugar de comando nas nossas vidas, mesmo como cristão. Mesmo como crente, melhor dizendo, se você entende isso, crente, né? Apesar de eu não gostar desta palavra crente, porque eu entendo que crente até o diabo é, então eu gosto da palavra adorador, da palavra cristão, que sabe, que vem de cristianismo, que vem de Cristo, que é seguidor de Cristo. Nós precisamos entender esta verdade. Sabe, Davi estava fora do posto dele por causa de uma rebelião. Sabe, guarde isso, o espírito de Absalão, sabe, estava naquele lugar, um espírito que não era o espírito de Deus, que não era um espírito de alegria, que não era um espírito de unidade, que não era um espírito de graça, que não era um espírito de estar junto, sabe, com o rei e absorvendo a liderança do rei. Então nós precisamos, como cristão, entender que nós somos chamados para sermos liderados pelo grande Rei chamado Jesus Cristo. E Ele precisa estar ocupando o lugar de honra que é dele, mas às vezes Ele não está no lugar de honra que é dele. Sabe, querido? Então nós precisamos entender isso. Nós vamos pegar alguns textos da Bíblia, sabe? Vamos ler estes textos para nós entendermos melhor isso que nós estamos falando. Tem um outro texto. Eu li o texto de Pedro, né,
que fala sobre isso um pouquinho, o texto de 1 Pedro, e eu gostaria de ler também um outro texto aqui de 1 Tessalonicenses, né? Vamos ler um texto antes, o texto de Apocalipse, um texto de Apocalipse 22 que diz assim, no verso 17, que o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe, esse texto é um texto muito forte, o Espírito e a noiva dizem vem, mas essa não é uma oração, não é apenas um desejo, não é apenas só dizer o Senhor vem, porque se fosse o caso ele já teria vindo. Esta, né, não é apenas um simples desejo de dizer que ele vem, mas isso significa que deve haver uma condição necessária na terra que declare que é tempo do rei retornar. Você está começando a entender agora. Sabe, quando a Bíblia diz, quando o escritor, sabe, o nosso grande homem de Deus, João, que teve esta revelação, ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe, não é apenas um desejo, mas isso significa, sabe, de uma situação, de um ambiente preparado. Sabe, eu estou falando do primeiro princípio que é trazer o rei, para trazer o rei de volta, que é nós criarmos um ambiente para o rei voltar. Sabe, se o ambiente não estiver preparado, o rei não pode se apresentar. Se o ambiente não estiver preparado, o rei não pode retornar. Se o ambiente não for um ambiente saudável, o rei não pode retornar, querido. Era isso que estava acontecendo. Quando Davi ele faz essa pergunta ao povo, é porque o ambiente já estava preparado. Mas eu quero que você entenda durante esses sábados seguintes agora, que não foi fácil para que o rei retornasse. Teve um procedimento, teve uma forma, sabe, teve um jeito para que o povo entendesse que eles precisariam preparar o ambiente para o rei retornar. Se o ambiente não fosse preparado, o rei não poderia retornar no lugar que era dele. Então eu quero fazer uma oração por você nesta tarde, deixando aqui essa primeira parte desta palavra. Sabe, eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento. Sabe, curva a sua cabeça, eu deixo aqui esta palavra e ministro a bênção do Senhor sobre você. Aonde você estiver, apenas curva a sua cabeça e receba a graça do Senhor nesta tarde. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre este ouvinte. Eu quero pedir a tua bênção sobre este telespectador. Pai, entra na sua casa onde ele está agora. Eu não sei da necessidade, mas tu sabes, porque tu és onisciente, onipresente e onipotente. Então eu peço que o teu Espírito sonde este coração, que está, Senhor, desejoso por alguma coisa, está desesperado por algo, Senhor, está aflito. Eu quero pedir ao teu Espírito que traga paz, que traga salvação, que traga libertação, que traga, Senhor, a tua bênção plena sobre esta família, sobre esta pessoa que nos assiste neste momento. Pai, alcança onde estiverem e que o teu Espírito esteja direcionando, trazendo a bênção da salvação sobre esta vida, esta pessoa que está nos ouvindo, e que eles sintam agora, Senhor, sejam impactados pela tua presença, Senhor, e que eles sejam envolvidos pela tua glória. É o que eu te peço neste momento, e dá uma grande tarde de sábado, debaixo da tua graça e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Querido, se o Senhor não voltar, sábado nós continuaremos aqui, sabe, com esta palavra, falando sobre como trazer o rei de volta. Um grande abraço, e se ele não voltar, nós estaremos aqui. Fique com Deus.